Obviamente a gente vai falar de seleção brasileira, quando você chegou na seleção brasileira, mas para chegar na seleção brasileira o processo foi... Tem que roer o osso, foi né? difícil. Conta um pouquinho desse seu início pra gente. Bom, eu comecei no futsal, né? Muito por influência do meu pai, né? De acompanhar ele desde pequeno. Quem foi o teu pai? Pra quem não sabe, Desculpa quem aí. foi o teu pai? Quem foi o Ortiz? Foi- Se alguém não sabe. Foi um pivô, mais conhecido pelo tempo dele no Inter, né? Onde ele foi campeão mundial de clubes. Só isso. Na seleção brasileira também, campeão mundial também. Só isso. E é uma referência para mim, né? Desde pequeno. Não só pelo que ele fez dentro das quadras, mas pelo pai que ele foi, pelos valores que ele me passou. Acho que todo o caráter que hoje eu sou conhecido nos clubes que eu passo, pela maneira que eu sou no dia a dia, foi muito por influência dele, Legal. do profissionalismo que ele sempre teve. Bacana. Acho que muitas coisas ele influenciou na minha vida, da questão da liderança também, de hoje, mesmo sendo muito jovem, ser o capitão do time. Acho que isso ele me influenciou muito. E durante toda a minha carreira, né? Não só quando eu era menor, ele nunca me colocou como obrigação virar jogador, nunca me forçou a isso. Sempre, quando criança, me incentivou a me divertir com meus amigos, com meus companheiros de equipe ali, que eram meus amigos naquela época, mas nunca me forçou, me obrigou a isso, né? Acho Tu que pegou o teu pai jogando? Peguei, Quando mas criança, assim? mais pro final da carreira, né? Quando pequeno eu ia, acompanhava ele jogar, ficava jogando ali do lado da quadra. E ele sempre foi um cara que incentivou que eu praticasse esporte, mas mais por questão de saúde, mas que eu me divertisse, assim como foi com a minha irmã também. A única coisa que ele sempre cobrou de mim foi a questão da escola, a questão de estudar. Que legal. Então, foi uma coisa que me deu, acho que, toda essa bagagem, acho que para chegar mais pronto, acho, na época de profissional, ter uma boa... conseguir falar bem, eu acho que isso foi uma coisa que desde pequeno ele me incentivou. Hoje ele é o pai do Léo, porque tu era o filho do Ortiz, né? Não. Hoje ele já é o pai do Léo? Eu brinco com ele. Lá no Sul ainda, muita gente sempre fala, o filho do Ortiz, e às vezes as pessoas acham que eu vou até ficar bravo com alguma Sim. coisa disso, mas eu sempre falo que é um prazer enorme ser conhecido também como filho dele por tudo que ele construiu. Lógico que eu tô construindo a minha história ainda. A única coisa que eu brinco com ele é que agora eu digo que quando ele vai pra Bragança Paulista, lá ele é o pai do Léo Ortiz, né? O jogo virou. Você teve alguma... Você se sentiu de alguma forma pressionado por ser filho dele? Pra se tornar um jogador, mesmo ele não te dando essa responsabilidade? Em alguns momentos, sim, quando eu era criança, né? Porque meu pai nunca... A gente não falava muito sobre isso no começo, né? Porque para ele sempre foi um objetivo de eu me divertir, então ele nem tocava muito nesse assunto para que eu não começasse a criar isso, né? Mas lógico que as pessoas sempre falavam, até porque ele ia acompanhar meus jogos, então as pessoas já me conheciam por isso. Mas depois de um tempo, assim, quando começou a virar algo realmente mais profissional, né? Quando eu comecei a jogar no futsal, jogar campeonato estadual, jogar competições mais sérias, Sim. e depois também quando fui pro campo, a gente sempre teve uma conversa muito aberta e ele sempre me deixou muito tranquilo para eu construir a minha história, que a história dele já havia sido construída. Depois até quando eu estava na base do Inter, ele também foi meu coordenador lá, e a gente tinha uma relação muito... de distância dentro do clube, até para nunca transparecer isso, né? Então, muitas vezes, alguns companheiros de equipe até se surpreendiam. Sério que ele é teu pai? Mas, tipo, cara, tu não tem nenhuma relação com ele. Falei, não, mas... Os caras achavam que vocês eram brigados um com o outro. Exato, achava que a gente era brigado um com o outro, eles achavam que não era nem pai e filho. Então... mas então vocês não se falam? Não, lá em casa é de boa. Não, acho que isso sempre foi uma coisa muito boa. A gente conseguiu sempre manter uma relação de saber o momento de ser coordenador e atleta e Sim. ser, quando chega em casa, pai e filho, né? Ô, Léo, no futsal você falou que jogou futsal. Que posição que você jogava no futsal? Eu comecei como fixo já. Eu já era... Eu Já ia ajuda te já a não perguntar ter isso aí, porque... desculpa, Chico. Não, eu ia te perguntar isso aí, porque o teu pai pivô e você zagueiro. Porque aí já ajuda até um pouquinho, né? eu acho que foi mais por eu sempre gostar de jogar contra ele, né? Tanto dentro de casa, quando jogava no corredor, jogava ali na rua. Aí você marcava ele. Aí eu gostava de marcar ele, gostava de jogar contra ele. Então, e até hoje, tipo, quando a gente vai jogar alguma pelada, eu não gosto de jogar no time dele, gosto de jogar contra. Até porque eu sei como ele é competitivo e eu também sou, então
É legal jogar um contra o outro. E acho que isso me deu uma base, assim, pra poder começar a gostar de jogar mais atrás. Então vocês jogam contra e a Fê fica como, assim? Torce pra quem? O pai num time, o irmão no outro. Depende, às vezes, ela às vezes não gosta. Tipo, se a gente vai jogar alguma coisinha assim, uma mesinha, alguma coisa 2 contra 2, ela às vezes prefere ficar com outra pessoa do que jogar com a gente, porque ela sabe que a gente é muito competitivo, então... É interessante, o Chico, ouvir isso, até porque eu sou pai de um menino, né? Tenho um Davi de 7 anos. E quando eu, enfim, conhecia já a história do seu pai, eu falei, poxa, eu queria falar um pouquinho mais nesse sentido, porque eu também aprendo, né? Porque eu ainda estou aprendendo a ser pai de menino, ser pai de menina. Todo dia é um aprendizado, ainda mais com o que a gente vive hoje, com essa modernidade, enfim, tudo muito rápido. Davi tem 7 anos e o Davi tá muito bola. Começou muito bola agora. Pegou uma fasezinha de carrinho e tá muito bola. E aí a Luciele fala, leva pra treinar, leva pra não sei aonde, lá não sei o que. Eu falei, calma, mozão. Tipo, deixa brincar, entendeu? Então, ouvir isso, falo, poxa, então eu acho que eu tô indo no caminho certo, né? Sem pressionar, porque eu penso igual o teu pai pensou na ocasião quando você era garoto. Então, eu acho que eu tô indo no caminho certo. Aí você vai pro campo com quantos anos? Fui com 16 anos, eu fui pro campo. Pô, já foi. Ah, você jogou bem futsal, Eu então. joguei mais ou menos até os meus 14 anos, eu joguei futsal, porque sempre foi o que eu quis jogar. Claro, até por acompanhar o meu pai, Tá foi a minha ideia. essa técnica toda, pô. É. De zagueiro, pisar tá explicada na bola, essa técnica toda. Sair jogando. Pronto. É isso aí. Então eu joguei até meus 14 anos, mais ou menos. Meu treinador no futsal era o André Giardini, que foi o treinador da seleção olímpica, campeão olímpico agora, né? Então ele era treinador do meu time de futsal e da base do Inter também. Então, até como tu falou, que muitas pessoas pressionam, né? Sim. Muita gente do Inter, até pro meu pai trabalhar lá, falava, não, leva ele. Daí meu pai, mas ele não quer, ele não quer, ele quer jogar futsal, ele quer fazer outra coisa. E ele foi sempre muito tranquilo, nunca chegou, não, cara, vamos, vou te empurrar lá pra jogar. Não, ele sempre foi muito tranquilo. Mas tu não queria o campo de jeito nenhum? Ou tipo assim, Pô, não, eu quero 16. ficar aqui no futsal? Não, eu queria jogar futsal, sempre foi minha ideia jogar futsal. Aí, por o clube que eu jogava meio que fechou pra jogar competições, né? Ia virar só uma escolinha. Aí, tipo, ou eu saía pro interior pra jogar no interior, nos times de futsais mais tradicionais e tal. Ou eu meio que parava, né? Ia pro campo em Porto Alegre. Aí, acho que meu pai não foi um cara que incentivou tanto para que eu saísse para jogar no interior. Até por conta que eu tava na escola, ainda tinha, tipo, que terminar o colégio. Então, eu meio que acabei ficando 2 anos, assim, jogando em escolinha. Joguei futebol 7, assim, tipo, que tinha uma escolinha de um amigo do meu pai. Então, eu jogava ali, disputava competição nacional, estadual. Mas não era uma coisa que iria me levar para um caminho profissional, né, no futebol. E aí, com 15, no final do ano que eu completei 15 anos, eu tive uma conversa com o André Giardini, porque a gente jogava pelada junto, tipo, jogava lá em Porto Alegre, num futsal, né? E aí o André me chamou, assim, no canto, depois da pelada, e falou, cara, olha só, eu acho que tu tem que tentar ir pro campo. Tem que tentar, cara. Porque daqui, sei lá, 10 anos, tu vai estar nesse mesmo lugar aqui, jogando futsal com nossos amigos aqui e tal, e tu vai estar arrependido de não ter tentado. Então, cara, vai lá, tenta, fica 3, 5, 6 meses e vê se é o que tu quer. Se não for, cara, tu vai ter tentado, legal, volta pra casa, vai estudar e... Legal, André Giardini, hein? Bom. Então ele Boa foi visão. ele foi um cara que influenciou muito, sou muito grato a ele, muito grato, sempre faço questão de falar, porque Muito ele legal. é um cara que foi muito importante. E aí eu fui pro campo, aí ele me deu uns conselhos, falou, não, cara, eu acho que tu pode ir de volante. E aí eu fui pro campo de volante, aí eu comecei na base do Inter de volante. E como é que foi essa chegada no campo? Adaptou fácil ou sentiu uma diferença? Não, o primeiro ano foi mais complicado, assim, por toda a diferença que tem do futsal pro futebol de campo, né? As dimensões são totalmente diferentes. Volante é uma posição que tu tem que ter uma intensidade muito grande, tem que correr muito. Então, aí eu senti muita diferença, né? Mas com o tempo, assim, jogando, aprendendo, evoluindo... foi meio que me acostumando, aí eu fui virar zagueiro só no sub-20, né? Você tinha alguma referência já com essa idade de 16 anos de jogador de campo?
De posição, sei lá. Cara, assim, como volante, eu sempre gostei muito de ver Pirlo jogar. Então, desculpa. sempre foi uma... Desculpa aí. É porque eu sempre sempre acompanhei muito futebol europeu, demais. então É louco. sempre foi um cara que eu gostava, até por conta das viradas de jogo, da maneira como ele batia na bola. Eu não admito puta que referência. Isso é louco. quando eu era volante, não era um cara tão intenso, então eu jogava mais por trás. Sérgio Busquets é um cara que eu gosto muito de acompanhar, de ver jogo, porque é um cara que joga muito com a bola, é um cara que tem uma qualidade muito grande. Então, foram caras que eu peguei assim como referência, mas acho que eu acertei depois de ter virado zagueiro. Pô, mas você ia se dar bem como volante também. Você acha que não? Muito. Eu acho. Não, eu acho que sim, mas acho que deveria ser... Teria que ter como se eu fosse o primeiro volante mais fixo, mais para jogar com a bola no pé, assim, mais posicionado, né? Sim. Eu acho que me facilitaria para mim, porque eu acho que até por ser um cara alto, eu não teria condição de daqui a pouco fazer um bate-volta. Mas talvez foi porque era o primeiro ano também de profissional, na base, então tinha que acostumar com tudo. Já na base você desceu pra zagueiro? Na base. Já na base ainda. No Na sub-20. base ainda. Ah, tá. Eu tive uns 4 anos como volante, os 2 de juvenil e no segundo ano de júnior, no segundo ano de Leozinho, sub-20. sempre jogando? Ou ficava no banco e teve que ir ali, tipo... O meu primeiro ano eu fui praticamente todo ano reserva. Aí no segundo ano de juvenil eu acabei jogando mais, assim. E aí no sub-20 foi até por isso que acabou ocorrendo a possibilidade de eu virar zagueiro, né? Que acaba subindo no sub-20, e no sub-20 são 3 anos, né? Sim. Então era 9-4, 9-5 e eu 9-6, que eram os mais novos. E aí no primeiro ano você acaba jogando menos, porque acaba jogando os mais velhos. No segundo ano já tem mais oportunidades. Só que eu era reserva como volante. E os zagueiros, que eram da minha idade, 9-6, normalmente iam para a seleção brasileira, de base, e em alguns momentos alguns estavam machucados, e começou a abrir uma brecha. Uma brechinha ali. E aí, como eu não tava jogando, o treinador acabou, não, cara, cobre essa pra mim, tipo, vai ali. E aí eu comecei a jogar e comecei a me dar bem. Aí você curtiu. Aí eu comecei a curtir essa nova posição. E facilitou pra mim muito, porque eu acabava jogando mais de frente, saindo com a saída de bola mais qualificada. Já comecei a ajudar bastante assim. Mais pra frente eu vou falar de uma qualidade que eu sempre falo lá no jogo aberto que ele tem. Daqui a pouco eu falo. E nesse processo todo, sempre manteve contato com o André Jardini. Porque depois que você, com 20 anos, já estava mais seguro e tudo mais, já passou a fase e falou, deu certo no campo. E você sempre mantinha contato com o André Jardini e falava, tá vendo? Lembra que eu te falei? Deu certo e tal. Sim, a gente sempre mantém contato, hoje não tanto, né? Sim. E até depois ele acabou saindo do Inter, ele foi pro Grêmio, foi pro São Paulo também, onde foi muito vitorioso também.